Não acredito que você está achando que a gente não ia publicar mais vídeos. Achou errado? Então estamos aí para dar continuidade a mais uma saga, mais uma super mega aula. Espera aí que eu errei. Uma super mega aula especialmente para você, aluno fiel aí que está inscrito no nosso canal, mas espera aí, tô vendo aí que você ainda não é inscrito. Então, ó, por favor, clica aí já nesse link aí, se inscreva no nosso canal. Já para não esquecer, tá? Já deixa seu like aí nesse nosso vídeo. E se você gostou mesmo, gente, compartilha aí com seus amigos, aquelas pessoas que estão precisando ter essa aula, tá? Mas afinal, a aula é de quê? Não sei. Então, gente, esse é um grupo de aulas que eu estou fazendo agora, tá? Que consiste em 3 aulas, que é a aula de hoje é MMC, a próxima aula é MDC e depois é uma aula só de exercícios com esses 2 assuntos, tá, gente? Este é um assunto bastante importante para alunos do 6º ano e também para alunos dos demais cursos, tá? É um assunto que sempre cai em concursos públicos, sempre está caindo no Enem, então é um assunto que vale a pena estudar. Então, sem mais delongas aí, então fique aí com essa super mega aula. Valeu! Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos estudar, como eu acabei de falar, né? MMC. O que é, na verdade, o MMC, né? Vou explicar isso bem direitinho para vocês. Mas, definindo, ó, MMC, a gente chama pela sigla, mas na verdade quer dizer mínimo múltiplo comum, tá? E nós já vimos isso aqui na aula de múltiplos. Você está lembrado? Não tô lembrado, não. Se você não estiver lembrado, acesse aqui o nosso link aqui da aula de múltiplos, tá? Vai estar logo aqui embaixo, aula sobre múltiplos. Ou então, se você preferir, pode clicar logo aqui em cima que você vai ser direcionado para a aula de múltiplos, ok? Então vamos lá. O que é o mínimo múltiplo comum? Se você não lembra da aula de múltiplos, vou botar alguns exemplos aqui e nós vamos, assim, calcular o MMC o MMC de 2 números, tá? E depois eu vou ensinar para vocês um formato prático de como calcular isso, beleza? Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Eu quero calcular o MMC entre 8 e 12, tá? Lá na aula de múltiplos, o que eu fiz, na verdade, para calcular o MMC, né? Que é o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum. Inicialmente, nós calculamos aqui, nós encontramos todos os múltiplos de 8 e de 12, tá? Assim, ó, eu quero os múltiplos, peraí, está pequeno, múltiplos do número 8, certo? Eu vou encontrar todos aqui, no caso, eu começo com 0, não é isso? Se você não lembra, acessa lá a aula, tá? Aula de múltiplos, 0, aí depois 8 e vou aumentando de 8 em 8, né? 16... 24, 32, 40, 48, 56, se não me engano 62 e por aí vai, né? Nós vimos que são infinitos múltiplos. Então os múltiplos, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Ali seria 62 não. Que está errado aqui, né? 56. 56. Aqui é 64, tá? 64. O próximo seria já o 72 e assim por diante. Vamos lá. Esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 8. Agora eu vou calcular aqui os múltiplos de 12. Então, ó, conjunto dos múltiplos, no caso de 12 aqui, ó. Boto um Mzinho aqui, né? Entre parênteses, 12, porque é o número que eu quero calcular os múltiplos. E vou calculando aqui, ó. 0, que é o 0 é múltiplo de todo mundo. 12, 24. Aumentando de 12 em 12, tá? Então, ó, 12, 24, 36. Aí o próximo já vai ser 48. Aí o próximo já vai ser de 12 em 12. Então vai ser 60, depois 72,
e assim por diante. Ok? Espera que ficou meio feio aqui o colchete, né? Vou achar. Então vamos lá, o que que eu vou fazer agora? O que que é um múltiplo comum? Eu tenho aqui o conjunto dos múltiplos de 8 e o conjunto dos múltiplos de 12. Inicialmente você pode jogar o zero fora, é tanto que na aula de múltiplos eu falei para vocês. Lembra? Não! Gente, se quiser não precisa botar o zero, tá? Porque o zero não vai servir para essa conta aqui que a gente está fazendo. Então o que que eu vou fazer? Vou circular os múltiplos que são comuns, ou seja, que são múltiplos comuns. São números que estão nos dois conjuntos. Por exemplo, 12 não está, nem 8 está aqui. Opa, mas o 24 é um número que é tanto múltiplo de 12 quanto múltiplo de 8, certo? E dando mais uma caminhada aqui, ó, eu vou ter o 48, que tanto é múltiplo de 12 quanto é múltiplo de 8. Se fosse aumentando aqui, ó, aqui, se eu fosse colocar mais um múltiplo aqui, 64 aumenta mais 8, né? Aqui seria 72. Aí eu teria mais outro múltiplo comum, ó, 72 e 72. Se eu tivesse colocado um, coloquei ali. Então esses camaradas aí são múltiplos comuns, tá? 24, 48 e 72, né? Então eu posso dizer que os múltiplos comuns aqui, ó, são esses, ó, 24, 42 e 72. Ou 24, 48 e 72. São múltiplos comuns. Agora, qual é o menor deles? O menor deles é o 24. Se o menor múltiplo deles, o menor múltiplo comum é o 24, então eu posso dizer que o MMC de 8 e 12 é 24. Certo? O MMC de 8 e 12 é o 24, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 8 e 12 é 24, tá certo? Então só recapitulo isso aí, o que foi que eu fiz? Recapitulando. Múltiplos de 8, múltiplos de 12. Depois eu fui verificar quais são os números que são comuns aos dois conjuntos, ou seja, os números que estão nas duas sequências. Circulei e só fiz pegar o menor deles, no caso que é o 24, tá? Vamos ver mais um exemplo. Belezinha, pessoal? Aqui nós temos um segundo exemplo, tá? Bem rapidinho. Eu quero o MMC entre 3 e 7. Ok? MMC entre 3 e 7. Então, para isso, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou catalogar os múltiplos de cada um. Ó. Múltiplos de 3, primeiramente. Eu vou lá esboçar os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 0 aumenta 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e assim vai, né? São muitos. São infinitos, né? E agora os múltiplos de 7. Quem são os múltiplos de 7? Os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, 28, 28, 34 e assim vai, né? Eu vou escrever mais não, porque não vai, já passou ali, né? E logo em seguida eu vou circular os comuns. Quem são os múltiplos comuns? Tem algum aí? — 14 não é, 7 não é, 21 é, ó. Pronto. O próximo, gente, se você for desenvolver essa sequência aqui, o próximo vai ser o 42, depois vai ser o 63 e assim por diante, ok? Forma uma sequência que vai aumentando de 20 a cada 21. Então eu posso dizer que o MMC de 3 e 7 é 21. Ok?
Agora o seguinte, gente, imagina só, se toda vida que você for calcular o MMC de dois números, você tem que fazer uma sequência desse tamanho. Imagina só calcular o MMC. Olha só. Se eu quiser calcular o MMC aqui, ó. É uma hipótese, tá? Um exemplo. Se eu quiser calcular o MMC entre 101 e 152. Faz essa conta aí pra tu ver. Dessa forma aqui. Eu vou pausar o vídeo aí. Faz essa conta aí pra tu ver. Demora muito se for fazer dessa forma. Então tem uma maneira bem mais rápida de se calcular MMC. Essa forma é a forma que eu vou trazer para vocês hoje, que é a forma mais rápida de calcular, certo? Que é a forma chamada de fatoração simultânea, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Este método para calcular MMC é mais rápido. Repito, olha, dava para fazer uma aula com MMC e MDC ao mesmo tempo, tá? É o mesmo método, tá? O mesmo método. Eu resolvi separar para não dar um bugzinho na mente de vocês, tá? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Principalmente para alunos do sexto ano que estão começando agora, tá? Mas poderia ser a mesma aula, tá? Só muda um detalhezinho, vocês vão ver. Esse pequeno detalhe que vai mudar na próxima aula, vocês vão ver. O mesmo método que é usado para calcular o MMC é usado para calcular o MDC, que é a próxima aula, tá? Como é que funciona aqui o método da fatoração simultânea? Inicialmente eu vou dividir aqui esse quadro, tá? Aqui eu vou botar só os cálculos, certo? Vou botar aqui minhas contas. Como é que funciona a fatoração simultânea? Ó, eu não quero calcular o MMC entre 8 e 12. Lembra que deu isso aqui, deu 24, certo? O MMC entre esses dois. Eu vou fazer assim, ó, eu vou fatorar simultaneamente, vou decompor o 8 e o 12. Se você não lembra desta aula, eu recomendo que você acesse a aula de fatores primos, decomposição. Eu recomendo que você acesse a aula de decomposição em fatores primos. O link também está aqui abaixo, certo? Ou então você pode clicar aqui no canto da tela, tá? Que vai estar aqui já para você assistir essa aula, ok? Então vai passando aí mais um avião. Vamos esperar esse avião passar, a gente volta. Então, vamos lá. Então o que eu faço aqui, ó? Mas se você não, assim, se você não quiser assistir, não tem problema não, tá? Aqui é rápido de fazer isso aqui, né? Isso é muito fácil. O que eu vou fazer? Esse método consiste em fazer o quê? Eu coloco os dois números, ou 3 ou 4, depende de quantos números eu quero calcular o MMC. Então eu vou colocar eles assim, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses números, vou decompor ou fatorar esses números, tá? Em seus fatores primos. Como é que eu faço isso? Nessa coluna aqui eu coloco os resultados que eu vou obtendo, né? Ao dividir cada um desses números. E nessa coluna eu só coloco números primos, tá? Ó. Lembrando que nesta coluna só entra números primos. Ixi, professor, tem que assistir tudo isso? Se você não sabe o que é número primo, não sabe o que é decomposição, é bom você ir assistindo as aulas devagarzinho, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir pelo primeiro número primo, no caso que é 2, né? Ó. Porque o 8 dá para dividir por 2 e 12 também, tá? Então aqui vai dar 4, o 8 dividido por 2, 4, 12 dividido por 2, 6. Tranquilo, né? Dividir aí. Aí você verifica. Ainda dá para dividir algum desses números por 2? Se dá, então você continua dividindo. Ó. 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Beleza, deu. Agora, algum desses números ainda dá para dividir por 2? Dá, que é o próprio 2. Então você divide aqui, ó. Dá para dividir por 2 ainda, ó. Que aqui vai dar 1. Opa, beleza. E aqui, como não dá para dividir por 2, você repete. Pode repetir. Repetir. Show.
E agora, só o 1 não dá para dividir mais não. Só dá o 3 agora. Então você vai dividir pelo próximo número primo, que é 3. Certo? Então aqui, repito 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Terminou essa continha, gente? Olha só. Aqui, o que eu tenho? Você vai multiplicar tudo. Isso. Você multiplica aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui no caso é 2 elevado a 3, né? Vezes 3. Ou seja, isso aqui dá 2 elevado a 3 vezes 3. Que isto daqui, gente, vai dar igual a 24. Ou então, terminou a conta, faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E o resultado aqui, ó, 24. Tá? Vou repetir aqui o processo para você, tá? O que foi que eu fiz? Coloquei o 8 e o 12, né, que são os números que eu quero calcular o MMC. Em seguida eu vou dividir esses números só por número primo, tá? Isso se chama decomposição em fatores primos. Tem uma aula aí embaixo. Então o que eu vou fazer? Vou dividir cada um desses números. Então, o que eu vou fazer, né? Vou dividir cada um desses números aqui, vou dividindo, tá? Até chegar em 1, tá? Importante que nesta coluna você só ponha números primos. Só pode números primos, tá? Beleza, terminei aí, fechou. Vou pegar esse espacinho aí para fazer do 7 e do 3, tá? E vou falar para vocês uma observação, tá? Eu quero decompor aqui 7 e 3. Esse aqui é muito rápido, vou precisar nem dessa linha toda não. Por quê, ó? Não dá para dividir o 3 por 2 nem o 7 por 2. Então eu pulo para o próximo número primo. Quem é? 3. Então eu já vou dividir aqui por 3, ó. Porque o 3 dá para dividir por 3, dá 1. Mas o 7 não dá, então eu repito. Certo? Como eu já cheguei em 1 aqui, então não vou dividir mais esse camarada aqui, né? Então, tento pelo próximo número primo. Não dá para dividir o 7 por 3. Não dá para dividir o 7 por 5. Só dá para dividir o 7 por 7. Então, ó. Encontrou 1 em 1, já acabou. É só multiplicar aí, ó. 3 vezes 7, 21. Que é o mesmo resultado que nós obtemos lá. Ainda há pouco, né? Nós obtemos 21 como resultado. Uma observação para vocês. Essas observações eu só vou passar para vocês na aula de exercícios, que é a nossa terceira parte, né? Como eu acabei de explicar. Essa aula, MMC, vai vir outra aula de MDC e tem outra aula só de exercícios, tá? Nessa aula de exercício eu vou passar para vocês uma observação. Mas eu já vou falar aqui para vocês que quando eu vou calcular o MMC entre dois números primos, tá? Quando eu vou calcular o MMC entre dois números primos, não precisa calcular, é só você multiplicar direto, tá? 3 vezes 7. Multiplicando 3 vezes 7, calculou o MMC. Então, como eu falei para vocês, né, esse método ele facilita muito a vida na hora de calcular o MMC. Que imagina só, calcular o MMC com entre 3 números, né? O MMC entre 10, 12 e 35. Como não iria ser trabalhoso você formar a sequência dos múltiplos de 10, depois a sequência dos múltiplos de 12, depois a sequência dos múltiplos de 35, para no final ainda ter que ver quais são os múltiplos comuns e depois circular e ver quem é o menor. Tá? Morri! Dá muito trabalho. Então, vou calcular o MMC entre esses 3 números aqui, vocês vão ver que é bem mais rápido fazer assim, dessa forma, tá? Olha, vamos lá. Então, inicialmente, ó, 10, 12, 35, então, ó, 10, 12, 35. Gente, você começa dividindo sempre por números primos, tá? Qualquer coisa você faz uma colinha aqui, ó. Quais são os números primos? São 2, 3, 5, 7, 11, 13 e
e assim vai, tá? Começa dividindo logo por 2. Se nenhum desses números puder ser dividido por 2, você tenta pelo 3, depois pelo 5, pelo 7 e assim vai. Então aqui no caso, tanto 10 quanto 12 podem ser divididos por 2. Então eu já vou colocar aqui, ó. Escrevi até de outra cor. Vou colocar aqui, ó, no caso, 2. Deu para dividir por 2? Dá. Aqui vai dar o quê? 5 e aqui vai dar 6. E aqui o 35 não dá para dividir, então eu repito. Tá? Que não dá para dividir por 2, eu repito. Algum destes números ainda dá para dividir por 2? O 6. Então, meto um 2 aqui, ó. Dá para dividir por 2? Dá. O 5 eu repito, o 6 eu divido, que vai dar 3. E o 35 não dá para dividir por 2, então eu repito o 35, tá? Lembre, o que não der para dividir, repita. Pronto. Algum destes números dá para dividir por 2? Não dá. Dá por 3? Dá. Este 3 só dá para dividir por 3. Então você avança, vai para o próximo número primo, que é o 3. Então você vai, ó, 3. 5 não dá para dividir por 3, eu repito. O 3 dá para dividir por 3, vai dar 1. Beleza, né? E o 35 também não dá, eu repito. Pronto. Começando a ganhar forma, tá? E aqui, o que eu faço agora? Vou fazer o seguinte. 5 não dá para dividir por 3. 1 também não, né? 35 não dá para dividir por 3. Então, você pula para o próximo número primo, que é 5. Então, ó, vamos lá, vamos ver se dá para dividir por 5. Ó. 5 dá para dividir por 5, que vai dar 1. 1. E aqui 35 dividido por 5, olha aí na sua tabuada, vai dar 7. Olha, gente. E agora, nenhum desses números dá para dividir por 5. Você pula para o próximo agora, o número primo, que é 7. Ó. Então, aqui só dá por 7. Espera aí que eu estou escrevendo de outra cor, né? Aqui é 5, você vai pular por 7. Ó. Que aqui vai dar 1, 1, 1. E o resultado aqui, no caso, olha. O resultado aqui, ó, no caso você tem 2 elevado a 2. Aqui você tem 3. E aqui você tem 5. Não. 2 elevado a 2, 3, 5 e 7. Ou seja, o MMC aqui no caso é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. É só multiplicar isso agora. Certo? Fazendo multiplicação aqui mental, ó. Esse camarada que vai dar 4, né? 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Se você não souber fazer mental, faça do jeito que você achar melhor. Mas faça, tá? Multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. 20. 3 vezes 7, aqui vai ser 21, 410. Certo? Opa, 410 não, 420, né? Então o resultado aqui, gente, olha, 420, tá? Se você tivesse feito a sequência aqui, até chegar em 420, ia ser muito chão, viu? Depois tente fazer, se você tiver um dia com paciência na sua casa, tente fazer o MMC aqui, usando só as sequências. O sangue de Jesus tem poder, tem poder! Então vira aí que este método, gente, é um método bastante, assim, simples, tá? O que o aluno precisa saber? O aluno precisa saber dividir, precisa saber números primos, tá? Para usar este método aqui, que é o método da fatoração simultânea. É o mesmo método adotado para calcular o MDC, que já é o tema da próxima aula, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula com MDC. Valeu, gente. Um abraço.